Cecília Meirelles, de 1901 a 1964, foi uma poetisa, professora e jornalista brasileira, considerada uma das vozes mais importantes da literatura modernista no Brasil. Embora sua obra tenha fortes traços do modernismo, Cecília não se enquadrava completamente nas características do movimento, apresentando uma poesia lírica e introspectiva que explorava temas universais como a passagem do tempo, a transitoriedade da vida e a busca por sentido. Sua linguagem sofisticada e delicada, assim como o uso constante de imagens que evocam sentimentos de saudade e contemplação, conferem às suas obras um caráter único. Publicou diversos livros de poesia, incluindo O Viagem, obra que lhe rendeu o Prêmio de Poesia da Academia Brasileira de Letras em 1939. Viagem, publicado em 1939, é um dos livros mais representativos de Cecília Meirelles e marca uma fase de maturidade em sua carreira literária. A obra é composta por 55 poemas que tratam de temas como a passagem do tempo, a transitoriedade da existência e a melancolia. Cada poema pode ser visto como uma estação de uma longa viagem interior e espiritual, em que a autora reflete sobre o movimento incessante da vida e a impermanência das coisas. Com uma linguagem lírica, delicada e melódica, Meirelles constrói um universo poético no qual a nostalgia, a memória e a fugacidade são elementos centrais. Em O Viagem, Cecília Meirelles utiliza a metáfora da viagem como um percurso introspectivo e existencial. A obra é uma espécie de mapa emocional, onde cada poema representa uma parada, uma reflexão sobre a natureza transitória do ser. O tema da efemeridade surge em versos que sugerem o constante fluir do tempo e a impossibilidade de capturar plenamente a experiência humana. A paisagem poética de O Viagem é marcada por imagens de movimento, vento e mar, simbolizando tanto o deslocamento físico quanto as viagens da alma. A musicalidade e o ritmo dos poemas, aliados a uma sintaxe delicada e um vocabulário rico, fazem da obra um exemplo magistral do lirismo de Cecília Meirelles. Viagem é uma das obras-primas da poesia brasileira, e seu impacto vai além do modernismo. A obra consolidou Cecília Meirelles como uma das maiores poetisas do país, elevando a sua lírica a um patamar de sofisticação e profundidade raramente alcançado na literatura brasileira. Com essa coletânea, Cecília conseguiu unir a tradição poética com a inovação modernista, criando uma obra que, ao mesmo tempo, é acessível e densa em significado. A influência de O Viagem pode ser vista em gerações posteriores de poetas brasileiros, que encontraram na obra de Meirelles uma fonte de inspiração para explorar a subjetividade e os sentimentos mais profundos da alma humana. Para concluir, essas são as 5 principais características do livro O Viagem de Cecília Meirelles. Temática da transitoriedade. Viagem reflete sobre a efemeridade da vida e a natureza transitória da existência, usando a metáfora da viagem para simbolizar o fluxo contínuo do tempo e a impossibilidade de capturar o momento presente. Linguagem lírica e introspectiva. A obra é marcada por uma linguagem delicada, melódica e lírica, que explora a subjetividade e o mundo interior. Cecília utiliza imagens poéticas que evocam emoções profundas e reflexões existenciais. Musicalidade e ritmo. Cada poema é construído com um rigor formal que valoriza a musicalidade e o ritmo. Essa característica confere aos versos uma qualidade quase sonora, que é capaz de transportar o leitor para um estado de contemplação. Presença de imagens simbólicas. Elementos como o vento, o mar, as estações e o movimento são recorrentes em O Viagem, simbolizando tanto o deslocamento físico quanto o espiritual. As imagens evocam uma sensação de viagem interior e questionamento existencial. Reflexão sobre a existência humana. Os poemas de O Viagem abordam temas universais como o amor, a morte, a saudade e a busca por significado. Cecília Meirelles consegue captar, de maneira sutil e profunda, as angústias e as belezas do ser humano diante do inexorável fluir do tempo. Esse foi o nosso resumo do livro O Viagem de Cecília Meirelles. Esperamos que tenha te ajudado.